buenos dias, diretamente de Zumbilândia para a TV Costa da Lagoa, para todo sempre. Depois de muitos esforços da família, muitos esforços da família, estamos tendo a oportunidade de ajudar o Ministério Público a identificar, o Ministério Público, os bonzinhos do Ministério Público que estavam mais preocupados com cachorro arremessado de uma catapulta, Meg? Não, posicionamento de cachorro. Agora sai os fatos distrativos e se foca no que interessa, que é a quadrilha que esteve na nossa casa. Amando de quem? 100% de Elisete Maria Marques, Rosângela Máximo, Célio Fortes e Vitória Fortes e Nailde Maria Marques. Não existe a possibilidade de qualquer fala que eles possam apresentar que eles são apenas vizinhos. Eles sempre foram vizinhos que nunca olharam para a cara um do outro. Era isso que nós acompanhamos por vários anos, o Célio falando contra a Rosângela, contra todo mundo lá da casa do Crespo, da Nailde, e de repente virou um beijinho e projeto Favelização, que é para as nossas drogas circulantes e de nossos inquilinos ficarem em paz, vamos cair para cima dele. Então, esse é o grande motivo que fez com que a programação desse grupo acontecesse. E o outro motivo, outra motivação é a financeira política, que ninguém faz nada inescrupuloso desta maneira compulsória sem ter motivações políticas. Digo, dinheiros de partidos. O mais importante para nós é que um delegado da Polícia Civil acompanhou essas putinhas maconheiras. No caso, a Elisete e o Fernando não, mas Elisete e o Fernando estiveram filmados em todos os episódios aqui ao redor de nossa casa. Nailde, Vitória e Rosângela foram filmadas pela própria TV, destroçando a nossa vida, a nossa família, e considerando nós bandidos de alta periculosidade que aterrorizavam o lugar, enquanto elas faziam o quê? De vítimas. Bem característico de psicopatas, característica de psicopatas políticas, aquelas que querem mandar o filho da família para a escola, os filhos da família para a escola, para ter acesso às covardias por meio de crianças. Como tantas as covardias da senhora Máximos e ameaças, desde que botamos o pé aqui nessa casa, que o filho bandido seria quem, na saidinha, ia dar um jeito no nosso filho mais velho. Tanto que eu denunciei isso para a delegacia da criança. Se foi relevante para aquela delegacia ou não, porque aquela delegacia é tão putrefata que a única solução que eles vê para esse tipo de solução, de conduta social é que a gente saia da própria casa, abandone para deixar o projeto de favelização seguir. Aí já é um problema institucional, não é um problema apenas social, é social e institucional, pelo domínio desses projetos da América Latina em foco e projetos de domínio territorial e de instituições. Nos próximos fatos, nós temos épocas tão particulares que esses grupos de política, de ação de domínio, acharam extraordinário botar um capuz preto na cabeça, porque daí as câmeras, segundo o próprio Célio, as câmeras de segurança da família não fariam a identificação. Ele não contava comigo, com a minha astúcia, porque sempre disseram que eu sou uma doida varrida, uma louca,
que eu sou tudo de pior que existe no mundo e não contaram que as minhas habilidades vê por trás dos capuzes, vê além das máscaras. Que a minha investigação nesse assunto começou lá no Coquinha, antes mesmo da canalice do Coquinha. Porque pessoas boas do lugar sentavam na minha cadeira e me avisavam dos costumes que acontecem aqui, contavam outros episódios que eu nem narrei aqui na internet, porque esses episódios, se eu fosse narrar e envolver todas as pessoas, eu estaria realmente contando histórias violentas da costa inteira, porque é um hábito, é um mau hábito, é um mau costume. E não é porque são pescadores e pessoas buenas não invadem a casa do meu amigo, a mulher e o cachorro e dão um laço neles. Era isso que eles queriam entrar aqui, só que aqui o pedido do Célio era para matar todo mundo. Vai lá e elimina todo mundo. O Bita da 10ª delegacia já falou na costa toda que eles têm problema com todo mundo. Então entra lá, mata todo mundo. A proposta é clara, ou o celular ou entra e mata todo mundo. O Célio realmente estava trabalhando para grupos de restaurante que tem muito ódio envolvido, muita perseguição política. Política, porque a invasão de praia, ela não é autorizada pela lei. A gente vê o Topázio, o prefeito, explicando como que é as faixas de areia, todos os processos. Então, essa faixa de Lagoa da Conceição que os restaurantes dominam, eles pagam propina para alguém. É ilegalidade. E, mediante a ilegalidade, eles também pagam para pessoas como Célio dar cabo da família. Quando eles envolvem o Muriel nisso, só tem um objetivo. Caso sejamos descobertos, joga tudo nas costas do menino, que seria quem ficaria menos tempo preso. Por isso que eu falo tanto sobre a corrupção de menores. A corrupção de menores é atrair o menino para fazer um assalto à mão armada, lembrando que o Célio Fortes Flix é o padrinho do Muriel Fernandes Oliveira, do filho do Jonas Maconha. Então, o objetivo deles ali era contundente. Quando eu falei com o primeiro que conversou comigo e disse assim, passa o celular. E eu disse, o celular está com a polícia. Ela é doida mesmo. Eu acredito que quem falou isso foi o tal do o neto do tio Chico, o filho do Ciê. Mas esse aí, ele buscava droga lá no Jonas Maconha da Cachoeira. É só perguntar mesmo pro vô dele, ir lá na Cooperbarco e pergunta pro vô dele, que ele vai dizer se estava aqui ou não. É costume. Ele ficou magoado que eu fiz um vídeo também de quando ele saiu lá de cima buscando a droguinha. Ele estava ali no portão do Crespo, chapando o coco. Quantas vezes que as minhas crianças denunciaram que ele entrava no portão lá por onde entrou a polícia, que a polícia certamente trazida pelo Maicon Putão, eles não entraram pela rua, porque o Renato ia matar todo mundo, era o discurso. Aí eles entraram pelo Crespo, um lugar que não é trilha, não tem saída, não tem entrada de pessoas, é particular deles. Mas é entrada para mentir para a polícia, para botar gangue na minha casa, para botar o drogadito lá, adicto, chapar o coco lá embaixo no portão, aí tudo pode. Aí esse menino aí, provavelmente, porque se estava Jonas, estava Bernardo e estava Yuri, também estava esse menino aí, que é o primo do Bernardo, que ele tá com a garrafa, mas o Bernardo é um menino muito inocente, ele mete a garrafa até nos primos, e ele não é essa coisinha boa que dizem por aí, tanto que o pai dele manteve as amizades com o Renato.
O último suporte de lâmpadas que era para o barco, quem fez foi aqui, a minha família, a nossa fabriqueta de serralheria que fez. Então, só para constar, os pais, no caso esse pai, se ele fosse ouvido, o filho ou escutasse o próprio pai, jamais ele pisaria aqui na frente da minha casa. Tem muitas pessoas com condutas absurdamente corretas aqui. Inclusive o vô desse menino aí, ó, que provavelmente estava envolvido. Provavelmente. Porque quem reconheceu este aí foi o meu filho. Então o ideal é que se pergunte para o abuelo. E mais ideal ainda que se pergunte para o próprio primo, para o Bernardo. É mais ideal ainda perguntar para ele. E eu pergunto, o tal do neto do tio Chico também seria primo do Bita ou não? Porque no discurso desse abuelo, ele sempre disse que quando passaram a mão nessa galerinha aí, que eram os alunos da Elisete, começaram os problemas na costa, que não era desta maneira. E ele foi muito honesto, conversou no cara a crachá com o Renato e com os meus filhos, contando os antecedentes dessa galera. Essa galera aqui, ó, Yuri Máximos, que foi bombeiro ou é bombeiro também, filho dessa senhora aqui, que era o único que eu pensava que prestava na família, já que o outro é esquartejador e o outro é um drogado, que perseguem, que já foram morar para outro bairro e foram tão maravilhosos que passaram o tiro na casa dela voltou para a costa bem quietinha. De grandona, pagando de grandona. Daí ela pega essas professoras aposentadas aí, meio bêbada, meio drogada, meio vulgarzinha, e conta uma história de bandida e todo mundo escuta ela. Isso é psicopatia, isso é psicopolítica. E tem uma vertente maior que alimenta isso. Porque quando não tem a vertente financeira, essas pessoas param. E aqui elas não param. Mesmo depois de tudo, essa senhora Máximos, ela veio para frente da casa chamar meu filho de ladrão, de bandido, chamar eu de mulher de assassino. Eu quero simplesmente que ela explique para a justiça quem foi que o Renato assassinou na vida dele. Onde está? Isso que eu gostaria que ela explicasse. Mediante tantas coisas, tantos boletins de ocorrência falsos, eu coloquei aqui. Quando eles colocaram a arma na lancha do Renato, que foi com o apoio daquela delegacia, daquela 10ª delegacia e o setor de inteligência, eu não digo que foram todos, mas foi a laranja podre lá daquela delegacia. Começou os falsos boletins de ocorrência, e daí saiu... Aí pulverizou, aí foi Elisete, Vitória, Rosângela, Jonas Maconha, todos da quadrilha do boletim de ocorrência. Esses foram os citados aqui ontem, que é possível identificar. Esse Mário e a vadia dele que moravam de aluguel na casa do Jonas Maconha e do velho Geni aqui atrás... Desse velho Geni, nativo, que veio combinar com a doceira, quanto tempo antes? 1 semana antes. A doceira foi quem atravessou o Célio e a galera dele. E os filhos dela. Maicon Putão do táxi náutico sabia de tudo. Provavelmente Savas sabia de tudo, porque todo mundo foi se queixar para os Savas. Foi justo fazer isso com a família? É assim que vocês fazem justiça na Costa da Lagoa? Para proteger um bêbado chamado Coquinha e um drogado chamado Célio? Eu fico com a versão do meu advogado. Esse analfabeto, que é local aqui, eu fico com a versão dele. A versão dele é a versão que eu fico. E todo o contexto da história que ele tem demonstrado, que fecha com todos os meus mais de 1000 vídeos, que podem chegar a 2.000 vídeos, 3.000 vídeos monotemáticos, sempre com fatos novos, revelando o assunto pouco a pouquinho e o descaso das instituições. Porque hoje nós estamos há 6 meses e 8 dias
6 meses e 8 dias. 6 meses e 8 dias da invasão. Então não adianta produzir sistema investigativo, produzir uma série de tecnologias em Santa Catarina para querer exportar do estado para outros lugares, se não consegue revelar em tempo hábil esse tipo de assunto. Como que antigamente um delegado fazia o tal do Bernardo entregar os coleguinha? Como? Como que era? Bota na xirozinha, segura preso e diz: nós estamos fazendo o nosso trabalho e você vai colaborar. Agora vem essa galera que defende a criminologia e diz que a polícia não pode fazer seu trabalho. E aí eles dizem que na audiência de custódia o Renato foi solto, que o Renato é o bandido, o assassino. Senhora Rosângela Máximo, demonstre quem é que o meu Renato matou. Você tem muita necessidade de aprovação aqui na comunidade, porque o seu filho eliminou alguém. E você não se importa com a família de quem ele esquartejou, picou certamente. Não está preocupado com os filhos daquela família, que nem está preocupado em falar que as minhas crianças são maltratadas, torturadas todos os dias. Ai, eu passando um corretivo no Serginho, aqui o corretivo existe. Aqui existe. Eu não vou criar marginais. E eu pergunto para você, Rosângela, quais foram os roubos que o meu filho fez em toda a vida que ele mora na Costa da Lagoa? Quais foram os delitos do meu adolescente para vocês fazer toda essa perseguição política em cima dele? Quais foram as obras que atentam à comunidade que o Serginho pode ter feito? Andar na sua própria moto para cima e para baixo? Isso é ofensivo? Porque vocês são canalhas e não querem que ninguém tenha nada? E eu volto à pergunta: o que levaria o Fernando Flores Pereira a tirar sua roupa aqui em frente à nossa casa, em frente aos nossos filhos? Se não um objetivo da senhora Elisete e da senhora Rosângela, que a gente saísse fazendo justiça com as próprias mãos, para novamente eles justificar que eles são bons e nós somos os ruins. Existe uma linha de equilíbrio, uma linha esticada assim, um slackline. É slackline. Aquele elástico que a gente caminha em cima. Essa é a linha tênue que eu e o Renato vivemos para suportar a covardia do lugar. É por isso que a gente colocou a placa Zumbilândia, antifofoca, e agora eu vou colocar a hashtag Bandidas da Costa da Lagoa, bem grande ali na frente. Aí o turista filma e ele acessa, vai estar lá toda a história. Eu não criei uma hashtag para fazer chacota com a cara de ninguém. Eu criei várias hashtags para contar a verdade, porque eu sabia que não haveria interesse do Ministério Público de denunciar essas canalhas, de denunciar elas por perseguição política e por tudo que elas forjaram contra meus filhos durante todos esses anos. Eu tinha certeza que a princípio não haveria o interesse, como não houve. Nós estamos há 6 meses e 8 dias. 6 meses e 8 dias. 6 meses e 8 dias. Todo mundo já foi ouvido, segundo as informações que chegaram para a família de pessoas que estão trabalhando para o melhor da família. Tem tanta coisa lá, repetindo o processo do que aconteceu na década passada com o bebê. Tem tanto absurdo. Foto. Conselho tutelar vem aqui tirar uma foto de mim na laje, porque eu abri minhas portas, porque eu não estou trancada aqui no escritório, eu estou lá em cima, feliz, cuidando minhas plantas. Acabei meu trabalho, aí vem o conselho tutelar, tira uma foto de mim, das minhas placas, das minhas câmeras.
Eles queriam que eu botasse eles para dentro? Eu disse, venham, entram, não tiveram moral para vir. Eles poderiam ter subido, conversado, não teria problema, mas não tiveram moral. O relatório foi exatamente o contrário. Se não tivesse o vídeo das câmeras para comprovar o que realmente aconteceu, eles poderiam escrever qualquer coisa, como eles podem ter escrito qualquer coisa. Mas não existe problema para a família. Nós não jogamos do lado da mentira, nós não jogamos do lado da covardia, nós não trabalhamos da maneira que os delegados de hoje trabalham, indo na televisão, destroçar o adolescente e proteger putinhas maconheiras. Diz que é tanta coisa que tem naquele Ministério Público lá, tanto absurdo, que é difícil se nós não fizéssemos uma avaliação social. Aí eu disse para a defensora particular do Renato, fica tranquila, senhora, a senhora não tem muito manejo, dá para ver que é sem experiência. Só tem uma OAB, mas não tem experiência com a canalice do Ministério Público. Eu sou perita na canalice dos promotores de infância e juventude. Eles jogam ao contrário, eles jogam contra o adolescente de bem e em favor do adolescente que estava mediante a corrupção de menores. Eu conheço as regras desse jogo. Eu disse, calma, fica tranquila. Eu fiz um treinamento com o Pablo Maissal, né? Quando ele está lá no avião e ele diz assim para o piloto, fica tranquilo que eu vou te proteger. Eu fiz esse treinamento, sabe, senhores? Aí eu disse para ela, fica tranquila, só faça o teu trabalho, porque você se meteu nessa, você sabe que o Renato tem direito a ser defendido, não precisa estar gastando, você se meteu nisso, então faça um bom trabalho. Não vai ter avaliação social, faça o seu trabalho. Avaliação social eu faço e boto na rede. A única coisa que os canalha lá daquela Universidade da Maconha fizeram quando estiveram no restaurante do ponto 13, só observando as minhas crianças fora da escola e ajudando o pai no barco, foi fazer fotos e relatórios que as crianças trabalham. Para eles, isso não é estilo de vida e lazer, as crianças aprender a usar uma lixa, ficar nessa vidinha. Para eles, o nosso bote é um trabalho, o nosso bote não é um lazer. O nosso bote é uma marca registrada da família. Por isso que os vagabundos da quadrilha da senhora Máximo e da senhora Lisete tiraram o nosso bote da poita, provavelmente o Sandro Vagabundo, filho do Cadinho, tirou de lá e bicaram lá na rendeira para favorecer o Célio eram 4 grupos que ele tinha, um na Ambiental, um no Rio Vermelho, outro no Araçá e outro na Lagoa da Conceição, para quando o Renato fosse pegar esse bote, alvejar o Renato. E eu, quando o nosso amigo foi resgatar o bote, avisei, o senhor está preparado? Ele disse, que é isso, Meg? Não se preocupa desta maneira. Isso não vai acontecer, não é assim, porque eu estava preocupada com esse senhor que também é nosso amigo, para demonstrar que a gente teve amigos. Aquelas pessoas que o Renato resgatou o botinho deles, que já não andava mais, restaurou, botou para andar, deu socorro nos momentos que eles precisavam com relação à mecânica, amparou com um pequeno serviço, diferente desses grupos de vagabunda política que só sabem, através de ONG, tentar arrancar dinheiro público de alguém e fazer confusão e fofoca no grupo o dia inteiro, destruindo o meu salão, destruindo a capacidade que eu tenho de fazer terapia capilar de forma incrível e com segurança. Tiraram o nosso direito à segurança pública através da fofoca. Que fofoca, senhora? Fofoca stalking, fofoca de gangue. Querendo embarcar na onda que são nativos, estão aqui há 35 anos e já são nativos. Não são. São invasores. Invadiram isso aqui e começaram com essa estupidez política que eu tenho denunciado. E que aparentemente é a mesma estupidez política que os administradores do Ministério Público, os donos do Ministério Público,
do Jorginho Melo é o que eles são coniventes. Tem índio na Costa da Lagoa, senhores das televisões lixo de Floripa? Não tem. Nenhum índio. Nós temos mesclas de portugueses, espanhóis, açorianos. Quem é nativo? Nenhum. Todos invasores. Nasceram aqui. Sim, eu também nasci em Concórdia, sou concordiana, sou catarinense, com muito orgulho. Todos nascemos em algum lugar. Isso não justifica perante a lei para eles ter mais direito ou menos direito que a família Arquitetos. Para nós sermos considerados invasores e terroristas, e essas canalhas que compraram as terras de quem já morava aqui, ou invadiram, melhor dizendo, como é o caso da mulher da fonte, que diz que a fonte é dela, que a história não vale a pena nem contar aqui nas redes, que é uma história de domínio. Todos os caminhos levam a comprovar que nem as pessoas que moravam aqui puderam continuar pegando água de lá se não fosse alguns grupos que dá algum benefício para ela, como, por exemplo, a gente tem o exemplo do capacho, que a mulher botou ele para correr, que já estava se unindo com o grupo de domínio. Mais um capacho casado, com filhos, se unindo com o grupo. E se gabando por isso, porque é aquela modinha que é bonito ser amigo da bandida. Eu lembro um dia que eu disse aqui no Trapiche que eu ia ter que ser muito pistoleira para conseguir ficar nesse lugar. Aí subiu umas pessoas olhando para minha tatuagem que eu tenho nas minhas costas. Aí uma tatuagem na perna, se chacoalha assim como, sabe? Minha vida é um livro aberto desde que existe essa coisa chamada Facebook. Do início ao fim do que nós vivemos na década passada foi colocado no Facebook. Os atentados que nós tivemos da própria justiça contra nossa criança e contra nossa família sobre as desculpas do direito positivo de estar protegendo, quando eles estão atacando e nunca estão protegendo, exatamente como agora. E eu espero que o funcionário público que vai me atender hoje à tarde tenha culhões para as perguntas. E que não faça nenhuma estupidez em perguntas para mim, porque eu não estou boa hoje. Não estou. A minha saúde está sendo atacada por essa frequência do descaso, do desnível social, do desprezo das instituições, de ver que uma quadrilha do falso boletim de ocorrência foi orquestrada dentro de uma delegacia, que fizeram uma trampa para cortar nossas liberdades, para tirar nosso sossego, que é muito mais do que simplesmente pessoas da costa que não queiram que a gente more na Costa da Lagoa, porque não gostam da nossa cara. Existem interesses políticos em fazer eliminar nós e as nossas notícias e o nosso modo de vida deste lugar, neste lugar, incluindo a própria delegacia. Isto não é duro de suportar, isso é inaceitável. Hoje, uma das minhas professoras de Direito Natural explicou muito sobre a importância da desobediência civil para a gente manter a saúde, que é o que a gente tem praticado nos últimos 5 anos, e conquistado a verdadeira saúde. Mesmo quando a saúde está sob ataques, nós temos possibilidades de resgatá-la. Se você entra em contendas do que são os experimentos, você não dá conta depois. Porque além do tóxico do ar, a gente tem o tóxico psicológico, que é isso que a justiça está fazendo, e outras, sociedade decadente, escolas imbecilizantes, todas essas coisas, que são coisas que nós estamos nos livrando para que consigamos manter o foco, o alinhamento com aquilo que vai fazer a diferença, mediante a gente não
ter ajuda do Estado para ser transladado naquela data de pandemia para onde tinha a cura para o Renato. E eu estou sendo muito boazinha com o Estado, mas eu já vou ficar malzinha para eles. Eu estou sendo muito boazinha, eu estou pegando leve. Mas não é isso que nós vamos fazer nos próximos meses. Nos próximos meses, depois de todos esses atentados, nós vamos focar nessa quadrilha da medula óssea de novo. Nós vamos focar na quadrilha do comércio de sangue, nessa quadrilha que está nas instituições infantis que pratica a retirada de criança dos pais para fazer comércio com vidas, que é abominável. E não me interessa quantos promotores que o seu Jorginho Melo, chefe de Estado, vai ter que trocar, eliminar, para que isso seja eliminado. E parar de usar a tal da LDB, Diretriz de Base de Educação, mediante tantos problemas na saúde e na educação, para ir para cima dos pais que já têm um estilo de vida, que cuida das suas vidas, né? Cuida das suas vidas. A gente cuida das nossas vidas, da nossa saúde. A gente foi forçado a fazer isso sozinho, porque o Estado ditou que tinha um bicho corroendo todo mundo. Não fui eu que inventei isso. O Facebook me censurou, o Zuckerberg falou ontem. Realmente tivemos grupos que nos pagaram para botar toda aquela notícia woke, toda aquela notícia de saúde. Ele está disposto a contribuir, contar quem pagou ele, o paga nós. E agora esses grupos aqui, o ideal é também que contem quem estava lhes pagando. Quem estava pagando? O restaurante estava pagando? Denuncie. Era o cara que fez a rachadinha do dinheiro das propagandas das vacinas? Denuncia. Era o governador? Denuncia. Agora achar que pode cochechar duas crianças lindas, como é o objetivo da Elisete e da Nailde e da Rosângela e da Vitória, usando instituições tá numa noia muito alta. Porque lá dentro também tem pais e mães de família simples como eu, de olhos bem abertos para tudo que fizeram sobre essa família. O perigo é iminente, agora não tem mais perigo. Como que não? Como que não? Quantos dessa lista estão presos? E os que eles foram trabalhados pelos outros ou eles para os outros. Não é simples assim como o Ministério Público pensou que seria. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. À tarde eu venho com as notícias depois da audiência.